nós aqui, como rede, nós vivemos em comunhão como célula. Às vezes nós saímos, né, com os amigos, nós nos reunimos, estamos juntos. E é necessário alguns sacrifícios, porque a palavra que eu me dirijo a Agnes, eu não posso me dirigir ao Hernandes, talvez, porque pode machucar ele. Então é um sacrifício, porque eu poderia ser, né, falar o que bem me entendesse, mas é um sacrifício. E muitas pessoas não estão dispostas a fazer um sacrifício para que ela viva em paz com seus irmãos, em comunidade. Então, aqui nós já vimos um ato, né, de uma pessoa insensata. Ela não está disposta a abrir mão de nada para um bom convívio, para um bom relacionamento. E logo no início nós vemos que a sensatez e o tolo, algo que me chamou muita atenção. Sensatez e o tolo insensato. Então, a sensatez era algo primordial para nós cristãos, para nós como pessoa. À medida que eu vou lendo esse capítulo, vamos vendo que a pessoa sensata, ela anda caminhos opostos do insensato, do tolo. A gente vai lendo Provérbios, né? A gente vai se identificando com esse tolo. E eu falei, meu Deus, me ajuda, Jesus. E aí eu fiquei tão curiosa, eu falei, meu Deus, quem é o tolo? O que esse tolo faz? Por que ele é tão insensato? Por que ele é tão imprudente? Então, um tolo é alguém que age por impulso. Alguém que busca se isolar, ela age por impulso próprio. Ela não está nem aí para outra pessoa, ou para ninguém, nem para os seus familiares. Para os seus líderes, para a opinião dos seus líderes, ela não quer saber. O tolo, ele é alguém que não escuta conselhos. A Agnes até compartilhou o versículo de Provérbios no grupo, né? Eita, não ouve conselhos, tá difícil. E é verdade. Né? Lendo Provérbios, a gente vê que a importância de ter bons conselheiros em nossas vidas, pois nos ajuda a não tomar decisões ruins e precipitadas. Então, o tolo, ele é insensato a ponto de querer andar sozinho. O tolo, ele não quer companhia, ele anda só. Ele não quer conselhos, ele anda pelo seu próprio conselho, por aquilo que ele acredita. Isso é forte. Misericórdia. O tolo, ele vive repetindo erros. Erra uma vez e depois erra de novo e de novo. E vai só se aprofundando mais e mais e mais nos erros. Que eu vou usar aqui minha Bíblia. Tá. Então, ele só vai se aprofundando nos erros. Então, o tolo, ele não pensa antes de falar ou decidir alguma coisa. Ele é uma pessoa impulsiva. Ele é insensato. Ele não tem a sensatez, aquilo que ajuda ele a não ser precipitado. Eu vou falar aqui tolo, ímpio, vou falar muito, mas são a mesma coisa. Então, ele vive uma vida como se Deus não importasse para ele. Isso é muito forte. Imagine você viver uma vida onde você não se importa com Deus e com aquilo que Ele deixou para nós. Com seus mandamentos, com a sua palavra, com a opinião de Deus. Então, alguém que não obedece, não se submete ao Senhor. Isso é muito forte, gente. Meu Deus. Então, nós vemos que o tolo é alguém desapegado, sem raízes, sem preocupação. Nada o abala, vive como quer, não tem um dono. O tolo não é quem não sabe, é alguém que sabe, só que ele não quer aprender.
Ele não quer aprender. Ele sabe, ele é inteligente. Só que ele não quer aprender. Ele quer andar por aquilo que ele acredita. Lá no versículo 2 diz: o tolo não tem prazer no entendimento, mas em expor os seus pensamentos. Misericórdia. Ele não tem prazer na sabedoria, pois tem um coração obstinado. Ele deixa tudo passar, mas permanece no mesmo lugar. Ele não muda a opinião. É um sofisma, como se diz, é como se fosse uma estaca enorme ali que não se move para o lado e nem para o outro, endurecida. Então, ele tem um coração obstinado, permanece no mesmo lugar, não tem como mudar. Ele pensa e aquilo que ele pensa, ele acredita. Não muda. Não muda. Então, ele acredita na sua razão, em vez de aprender, ele está focado em si mesmo, em vez de Deus. Aí vemos um coração endurecido, que não se rende e não se submete. Esse é uma pessoa insensata. Uma pessoa que não se submete àquilo que o Senhor deixou para nós. Não se submete ao próprio Deus. Imagine uma liderança. Não sei se encaixa em um narcisista, mas é quase, né? Meu Deus. Fiquei pensando. Não se rende de jeito nenhum. É um coração endurecido. E existem muitos em nosso meio. Existem muitos em nosso meio. Quem gosta de máscara, né, é um tolo. É um insensato. O coração do tolo é um coração onde Deus não tem acesso, porque Ele não deixa entrar. É um coração fechado e endurecido. Aí Deus tenta, manda alguém, a pessoa, quem já evangelizou vai evangelizar. E tem pessoas que não cedem de jeito nenhum. O coração endurecido, não se rende. No versículo 3 diz: com a impiedade vem o desprezo, e com a desonra vem a vergonha. As palavras dos homens são águas profundas. Não, peraí. Com a impiedade vem o desprezo, e com a desonra vem a vergonha. A impiedade parece como o oposto de uma vida justa. E ela é o oposto, a impiedade ela é o oposto de uma vida justa. Um exemplo bem claro, o caminho dos ímpios perecerá, diz lá em Salmos 1:6. O caminho dos ímpios perecerá. Então, nós vemos que o caminho dos ímpios já está decretada, do tolo. O caminho dele já tem um destino. E enquanto eu preparava essa ministração, eu lembrei de Salmo 73:3. Põe para mim no telão, por favor. E quando eu lia, eu lembrei desse salmo. Porque muitas vezes nós estamos olhando para o ímpio, admirando o ímpio lá, e o cara faz, e meu Deus, mas aquele homem vive bem, e eu aqui na labuta. E eu aqui penando, e aquela pessoa nem é da igreja, e ela está vivendo tão bem. Meu Deus, porque eu não tenho o que aquela pessoa tem. Aí a pessoa fica, né? Meu Deus. E lá em Salmo 73:3 diz: pois tive inveja dos arrogantes, quando vi a prosperidade desses ímpios. E muitos de nós olhamos para o ímpio e vemos assim, meu Deus, eu sou filha de Deus, estou na igreja, estou buscando, eu estou aqui nessa luta, não tenho R$1 no bolso. Não tenho R$1 no bolso. Enquanto o ímpio está lá, ostentando. Gente, aí a pessoa fica, tive inveja do ímpio. Um tempo atrás estava até comentando com a Sara sobre esse salmo.
E ele é muito forte, porque nós estamos de boas, distraídos, mas quando nós nos pegamos, nós estamos ali desejando a vida do ímpio, do tolo, de uma pessoa insensata. Muitas das vezes estamos vivendo como ímpios, agindo como eles, falando como eles. Nós estamos distraídos demais e quando vemos, estamos igual, porque nós estamos desejando ser como essas pessoas. Uma pessoa insensata, ela tem o destino dela. Lá em Salmos, nesse mesmo versículo, vai dizer, né, ele fala assim, entrei na casa do Senhor, na presença do Senhor, e ali eu entendi qual o destino do ímpio. E o destino do ímpio é a morte. Nós podemos estar passando por dificuldades, nós podemos, né, estar passando por situações difíceis, mas nós estamos na presença do Senhor. As promessas de Deus são muito claras na palavra dele. As promessas do Senhor são muito claras. E a própria palavra diz para nós nos apegarmos a essas promessas. E nós precisamos pegá-las, abraçá-las e crer nelas. Amém? Então, o destino do ímpio é a morte. No versículo 17, põe o versículo 17 do 73 para mim, por favor. Ele entra na presença e compreendeu o destino deles, a morte. E esse é um grande erro nosso. Nós acabamos andando pelo engano, por uma mentira, né, por uma ilusão que o mundo tem nos oferecido muito dinheiro, muita riqueza. Tem hora que parece tão fácil, né, conseguir dinheiro, tão fácil acessar tudo isso. E a pessoa um dia está pobre, no outro você já vê nas redes sociais, está rico, está na Europa. E eu, meu Deus. Só que nós temos vivido essa realidade, nós temos acesso às redes sociais e nós estamos vendo, né, a consequência dessa facilidade dessas pessoas. Do ímpio que não confia no Senhor, de uma pessoa insensata que faz o que dá na telha. E o que nos diferencia é que nós, como ímpios, ímpios não, está repreendido. Eita. Nós, como filhos, nós podemos até cair, mas reconhecer e voltar, é isso que nós fazemos. Nós reconhecemos e voltamos arrependido. E isso é essencial para nós. Esse é o erro. Nós erramos, nós caímos, mas nós alinhamos nossos passos, nos arrependemos e vamos novamente para a presença do Senhor. A diferença da impiedade, você vive sem se importar com Deus, então ele pode cair quantas vezes quiser. Uma pessoa que vive na impiedade, vive sem se importar com Deus. Ela vive uma vida sem equilíbrio, com muitos exageros. Eu estou trazendo esse exemplo do ímpio, eu estou falando muito do ímpio, né? Mas calma. Porque muitas vezes nós lemos na palavra, fica lá o ímpio, o insensato. E aí você passa, tá bom, o ímpio e o insensato. A gente não busca nos aprofundarmos em entender qual é a consequência de sermos dessa forma. Qual a consequência do ímpio? Em Provérbios é bom que ele vem falando ali a promessa e a consequência do ímpio.
Mas se você for mais profundo, isso é aterrorizante. Então, o ímpio, ele vive uma vida de exageros. Põe para mim no telão Provérbios 3, 21, 24, por favor. Meu filho, guarde a sensatez e o bom senso, e nunca os perca de vista. Então, nós estamos sendo convidados a guardar essa sensatez. É necessário essa sensatez na nossa caminhada. Nós precisamos, porque a sensatez, ela vai te proteger. Ela é o que vai te guardar. O justo, ele depende de Deus. Ele precisa do Senhor. Diferente do ímpio, o ímpio não quer saber de Deus. E muitos de nós, há tempos atrás, nós éramos ímpios, que não queria saber de Deus. O nosso coração não queria se submeter ao Senhor. E nós estamos aqui, dependentes, precisando do Senhor. E é assim que o justo sensato se porta. Preciso do Senhor todos os dias. Preciso do Senhor. Mas muitos de nós temos a mentalidade de ímpios ainda. De pessoas insensatas, e nós nos comportamos como elas. Nós pensamos como elas. Nós não temos a dependência em Deus. A dependência no Senhor. E aí nós ficamos, eu vou conseguir, eu vou trabalhar, eu vou conseguir com a força do meu braço. E põe o Senhor em segundo plano. Então, o justo não, o justo ele é dependente até para dar o primeiro passo para fazer alguma coisa. O justo ele precisa de Deus. E ele entende. Precisa de Deus até para respirar. Para viver, para conseguir fazer alguma coisa. Senhor, se eu for sair ali naquela porta, vá comigo, não me deixe só. Se eu for sair de casa, vá comigo, Senhor. E nós precisamos nos portar dessa forma, como justo, como filhos que têm uma identidade, que têm um pai, que têm um dono. O justo, ele é irmão da sabedoria e anda com sensatez. A sensatez é quando você não reage pela carne, mas decide agir, ser guiado pelo Espírito, mesmo quando tudo vai difícil. Amém? Vai glorificando aí, gente, não fica... São tudo justos, filhos do Senhor. Fique intimidado, não. Nós temos liberdade, amém? Uma pessoa sensata, ela pensa antes de agir. Não se deixa levar só pela emoção. Uma pessoa sensata busca o que é correto e sábio. Evita exageros e atitudes impulsivas. Isso é muito forte porque nós realmente temos vivido em tempos que nós vivemos o oposto. A gente senta para conversar com pessoas e o que a gente tem ouvido são exageros, né, na nossa vida, quanto emocional, natural, desejos exagerados, a falta de dependência de Deus. O justo, ele é centrado, ele sabe qual caminho percorrer. Ele confia no Senhor, ele descansa no Senhor. E ele não tem essa vida de exageros.
não age por impulsividade. Muitas vezes eu mesma falo por mim mesma, né? Quantas vezes já falei por impulso, já fiz coisas por impulso. Mas quando nós somos dependentes do Senhor, é totalmente diferente. É totalmente diferente. Não agimos por impulso, mas confiamos. E nós confiamos. Ele manda a gente fazer, a gente obedece. E as coisas começam a romper. As coisas começam a dar certo. Então, o justo que vive, uma pessoa sensata, uma pessoa que tem a sensatez em sua vida, ela não age por impulsividade, mas ela confia, ela descansa. Principalmente nós mais jovens, né? Nós temos muitos desejos, muitos sonhos. E muitas coisas acabam se tornando uns exageros em nossa vida. Relacionamentos, sabe? Aquele desejo pelo relacionamento logo. Eu preciso. Porque todo exagero, ele esconde uma falta. Está errado alguma coisa. Você senta com a menina, as meninas de hoje, elas querem um namorado. As suas expectativas estão em alguém. Então, isso não é normal. O nosso emocional, ele tem sido afetado constantemente. Constantemente. E nós vivemos uma vida com o emocional totalmente exagerado, altivo, sensível demais. E é uma luta constante para aprender a confiar no Senhor. Porque de uma forma ou de outra, essa vulnerabilidade emocional se torna uma falta de dependência de Deus, uma falta de confiança no Senhor. Então nós precisamos trabalhar isso em nós. Uma coisa que eu lembro que a Agnes falou enquanto ministrava, todos os dias tem que afirmar a alma dela que Deus está cuidando, que Deus está no controle. É isso. É assim que nós precisamos dar uma ordem à nossa alma. Te cala e te aquieta a alma. Nós não podemos viver uma vida de exageros, mas um equilíbrio, uma confiança em Deus. Quando eu era mais nova, uma coisa que eu sei, obrigada Jesus, mas que era exagerada em mim, era a carência. Gente, era uma forma tão exagerada que hoje eu fico assim, obrigada Senhor pela tua misericórdia. Gente, ai meu Deus. Ai, Jesus. Quer saber, né, Pedro? Olha aí. Era ano passado, não. Está repreendido. Mas foi uma das primeiras coisas que o Senhor começou a trabalhar em mim, foi os exageros da carência. Gente, ai, que vergonha. Mas eu vou compartilhar, porque muitas vezes pode ser a realidade de alguém. Eu me apaixonava. Né? E eu era muito tímida, muito retraída. E eu nunca me declarei para ninguém. Mas na minha mente eu era casada e tinha 5 filhos. Gente, isso é algo totalmente exagerado. É uma carência, você cria uma ilusão na sua mente. Muitos de nós têm vivido dessa forma. Escolhido estar deitado em sua cama, vivendo uma vida de ilusão na sua mente, de mentira. Está tão vazio dentro de si. Gente, o que o Senhor tem feito na minha vida é extraordinário. Pois Ele tem curado, tem sarado os exageros do meu interior. Isso é um processo de cura, de confissão. É um processo de dependência de Deus. E nesse percurso, nós vamos conquistando a sabedoria.
A sabedoria chega, é uma construção. Né? Aceitei Jesus do nada, a sabedoria repousou sobre mim. Eita, vem cá que eu sou sábia. Deixa eu te dar um conselho, não é? É um processo de cura. É um processo de ser destravada. É como uma escada que você vai subindo degrau por degrau. Muitos de nós têm vivido na ilusão. Na ilusão que vai casar com BTS. Gente, não vai. Vivendo sonhos, sabe, que não são reais. Uma pessoa dentro do corpo e vivendo de uma forma insensata. Não dependendo do Senhor. Não sendo irmã da sabedoria, mas sendo irmã do engano. Eu era dessa forma. E eu falo sem vergonha, gente. Porque o Senhor tem feito coisas extraordinárias. E é isso que o Senhor quer fazer na minha vida e na sua. Deixa eu dar continuidade aqui. E nós somos esse povo. Amém? Um povo curado. Um povo sarado. Um povo liberto em nome de Jesus. A sensatez, ela nos traz segurança. Ela nos torna pessoas cautelosas ao falar, ao se posicionar, ao agir. O sensato, ele não anda pela emoção, ele é prudente, ele é cauteloso em qualquer situação. Lá em Eclesiastes 10:1 diz: assim como a mosca morta produz mau cheiro e estraga o perfume, também um pouco de insensatez pesa mais que a sabedoria e a honra. Meu Deus, isso é muito forte. Imagine lá o perfume. Aí você pegou o perfume, deixou o perfume aberto, aí começou a rodear moscas, aí caía uma, caía outra, caía outra. Aí já o perfume não tinha aquela fragrância de nardo, mas ela tinha um odor. Não cheirava mais bem, mas tinha um cheiro ruim. E assim, em pequenas atitudes, em pequenas situações da nossa rotina, nós vamos nos tornando uma pessoa insensata. A mentalidade de um ímpio vai entrando em nossa mente. De pouquinho, uma mosquinha vai entrando de cada vez. E assim nós temos sido bombardeados pela nossa mente. Esse perfume, ele representa a reputação, a sabedoria, a honra acumulada. A mosca morta simboliza um pequeno erro, a tolice, o pecado. Talvez o pecado que você considera fútil, uma mentirinha, uma fofoquinha. E de pouquinho em pouquinho a mosca vai entrando dentro do perfume. Misericórdia. E esse é o efeito. Assim como a mosca estraga todo o perfume, um pequeno erro pode manchar todo um bom nome. Toda uma reputação, um erro pode manchar. O Senhor, Ele nos perdoa, mas nós precisamos ser prudentes. Nós precisamos ter cautela. Quais são as concessões que nós temos feito? Mentira, o orgulho. Quais são as coisas que nós temos deixado entrar em nosso coração? E nós precisamos ter essa mentalidade, uma mentalidade de uma pessoa sensata, de filho. Nós precisamos ter esse senso, e esse senso irá nos proteger. Vai nos proteger de situações constrangedoras. Enquanto eu lia esse versículo, o que chamava a minha atenção era que falava sobre o cuidado ao falar. O cuidado ao falar. Né? Que nós pegaremos o fruto da nossa boca. Gente, daquilo que nós falamos.
Então é todo um cuidado, toda uma cautela. E a sensatez, ela vem e nos protege em relação a isso. Então nós precisamos nos arrepender e estar em uma busca constante pela sabedoria. Nos arrepender de uma mentalidade medíocre, da falta de sensatez, buscar ser pessoas sensatas, pessoas que confiam no Senhor. Quero convidar você a ficar de pé, o Ministério de Louvor também. Como nós vamos conquistar essa sensatez, essa sabedoria? Vai ser na presença do Senhor. Vai ser no momento que você gasta com Deus. Vai ser nesse lugar de intimidade. Nesse lugar onde você vai sendo alterado, moldado pelo Senhor. É nesse lugar que nós conquistamos a sabedoria. À medida que nós vamos sendo alterados, que o Espírito Santo vai fazendo morada em nós, o Senhor vem derramando um vinho novo sobre as nossas vidas. O Senhor começa a alterar as nossas vidas. Começa a tirar a gente do lugar de estagnação. E essa sensatez que o próprio Espírito nos dá. Gente, não é mais nada do que ser dependente do próprio Espírito. Senhor, será que eu falo ou me calo? Será que eu vou ou fico? São perguntas simples no nosso cotidiano que vai fazendo total diferença em nossas vidas. Provérbios veio nos chamando para a sabedoria. Esse é um livro sobre sabedoria. Mas nos chama também ao arrependimento. Por quê? Porque nós precisamos nos posicionar como justos, como filhos de Deus, filhos obedientes, filhos transformados, com a mentalidade nova, filhos que não sentem inveja dos ímpios, mas que é satisfeito na presença de Deus, que é satisfeito no entregar. O Renato vem falando sobre entrega, sobre o temor do Senhor. A pastora veio falando sobre guardar o seu coração. E tudo isso é necessário na caminhada. E o Senhor vem falando essa noite sobre o senso, sobre a dependência que nós precisamos